Neste vídeo, nós vamos resolver o exercício número 1 e o exercício número 2 da aula 121 do 8º ano do ensino fundamental. O exercício número 1 diz o seguinte: o jardineiro fez 3 canteiros de flores em formato triangular, em 3 cantos de um terreno, como representado abaixo. O proprietário resolveu colocar cerâmica no restante do terreno. Sabendo que as peças de cerâmicas são medidas por metro quadrado e que cada metro quadrado custa R$ 32, assinale as alternativas abaixo e marque a correta. Então aqui nós temos algumas afirmações que nós vamos ter que julgar se isso aqui é verdadeiro ou se isso aqui é falso. Por exemplo, a letra A. Ao todo, ele vai precisar de 10 metros quadrados de cerâmica. A letra B. Ele vai gastar um total de R$ 340. Letra C. A área a ser recoberta por cerâmica é de 65 metros quadrados? Ou a letra D. A área total dos canteiros é de 120 metros quadrados. Então, isso que nós vamos começar a analisar a partir de agora. Quando a gente olha esta figura aqui, nós vemos que a figura total, o total do terreno aqui, ele é representado através de um retângulo, certo? Então essa é a representação dessa figura, é um retângulo. O que nós vemos nessa parte cinza é a representação em que serão colocadas a cerâmica, tá? Eu quero que você perceba que é uma figura que a gente chama de uma figura, um quadrilátero, tá? Porque tem 4 lados. Mas esse tipo de figura aqui é um quadrilátero qualquer. A gente não tem uma fórmula para descobrir a área. Então a gente vai ter que seguir outro caminho para descobrir essa área aí que vai ser recoberta por cerâmica, tá? Agora tem alguns outros detalhes. Vejamos. O exercício está dizendo que essas figuras aqui, que serão os canteiros, são triângulos. Aqui a gente observando já a gente consegue visualizar que são triângulos. Essa figura, o quadrilátero, eu não tenho uma fórmula específica para descobrir, mas esses triângulos eu consigo determinar. Eu tenho uma fórmula que eu consigo determinar qual é a área desse triângulo. Então, qual a estratégia que nós vamos utilizar? Nós vamos achar a área total do terreno. Depois, nós vamos calcular qual vou chamar aqui, de área 1, área 2 e área 3, que são esses 3 triângulos. Vou achar a área total deles e vou diminuir da área total. A partir do momento que eu fizer isso, eu vou descobrir somente esse pedacinho aqui do meio, ou seja, só essa parte da cerâmica, tá? Então vamos lá, tem trabalho. Primeiro, eu vou achar a área total do terreno. O que eu vou observar? Que esse terreno, na verdade, é um retângulo. E como é que eu faço para calcular a área de um retângulo? Então, para calcular a área do retângulo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o comprimento pela largura. Essa é a multiplicação que eu vou fazer. Mas qual é a largura desse terreno? Vejamos. Olha aqui do lado, já tem informação. 5 mais 5, aqui é 10 metros. Qual é a largura desse terreno? É o 8 mais o 4. Então, aqui eu tenho 12 metros. Para achar a área total do terreno, eu tenho que multiplicar o comprimento pela largura, ou seja, o 12 vezes o 10. Então, a área desse terreno é de 120 metros quadrados. Tá? Olha o que eu posso descartar aqui em cima. A área total dos canteiros é 120. Não. A área
total do terreno é 120. Portanto, a letra D já é falsa. Tá? Vamos lá então. Agora o que eu vou fazer? Eu vou achar a área desses 3 canteiros aqui. Ó. Eu vou calcular a área 1. Esse valor aqui. Qual é a figura que representa essa área 1? É um triângulo. Mas esse triângulo, ele é um triângulo especial, porque ele é um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Eu vou tirar aqui essa nossa representação ali, ó. Esse é o formato do nosso canteiro. Aqui ele possui um ângulo de 90 graus. Tá? No triângulo retângulo, nós temos uma fórmula especial para calcular a área dele. Mas antes, nós precisamos identificar uma coisa. O triângulo retângulo é o único triângulo que nós conseguimos dar nomes aos lados dele. O lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. Hipotenusa. Deixa eu escrever melhor aqui. Hipotenusa. Isso. E os outros 2 lados são chamados de catetos. Então, esse é um cateto e esse é outro cateto. Agora, quais são as informações que ele me traz aqui? Ele diz o seguinte, que essa parte aqui de cima, ó, essa parte aqui de cima, mede quanto? Mede 6. Estou tirando aqui, ó, esse valor aqui. Esse outro cateto, aqui mede 10. E a hipotenusa? A hipotenusa nós não sabemos qual é o valor. Mas eu quero que vocês percebam, para a gente calcular a área do triângulo retângulo, nós não vamos precisar saber do valor da hipotenusa. Nós só precisamos saber o valor dos catetos. Por quê? Porque quando nós vamos descobrir a área de um triângulo, nós vamos fazer o seguinte, ó. A área é um cateto multiplicado pelo outro cateto e o resultado dividido por 2. É desta forma que nós calculamos a área de um triângulo retângulo, ou seja, aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Isso é muito importante, tá? Essa fórmula serve somente para este cateto, para este triângulo, o triângulo retângulo. Nós vamos multiplicar os 2 catetos e o resultado dividir por 2. Tá bom? Então vamos lá. Então a área, que é a área 1, vai ser igual. Um dos catetos mede 10, o outro cateto mede 6. O resultado dividido por 2. Então esta área 2 vai ser igual a 10 vezes 6 é 60. Dividindo isso por 2, qual o valor da área 2? 30. Então, a área 2 é igual a 30 metros quadrados. Agora eu vou lá para a área 2. Vamos verificar aqui para nós tirarmos as informações. Então, esse triângulo ele é mais ou menos assim, ó. Ok? Aqui, então, forma um ângulo de 90 graus. Não ficou muito legal isso aqui. Mas só para a gente ter uma noção do que ele significa. Aqui é o ângulo de 90 graus. Olha aqui em cima. Ó. Então, vamos identificar quem são os catetos. Os catetos formam o ângulo de 90 graus. Então, esse aqui é um cateto. E esse aqui é outro cateto. E essa parte aqui de baixo é a hipotenusa.
A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Vamos verificar as medidas. Esse cateto mede 6 e esse outro cateto aqui mede 5. Então, para nós determinarmos a área, só vou separar aqui a área 2, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar um cateto, vou escrever de novo a fórmula. Eu vou multiplicar um cateto vezes o outro cateto e o resultado dividir por 2. Então, esta área 2 vai ser igual a 6 vezes 5, o resultado dividido por 2. A área 2 é igual a 6 vezes 5 é 30, dividido por 2. Então, esta área 2 é igual a 15 metros quadrados. Descobrimos aí duas medidas de dois canteiros. Agora vamos para a área 3. Vamos separar as nossas contas e vamos para a área 3. Vou novamente pegar aqui o desenho, essa partezinha aqui de baixo. Então, nós temos isso aqui como desenho. O ângulo de 90 graus, aqui o ângulo de 90 graus. Nós vamos verificar que os catetos formam o ângulo de 90 graus. Então, esse aqui é um cateto e esse aqui é o outro cateto. Quanto mede esse cateto aqui? Esse cateto mede 5 e esse outro cateto mede 4. Para descobrirmos a área, é só multiplicar cateto vezes cateto e o resultado dividir por 2. Quanto mede um cateto? 4. O outro? 5. Vou dividir por 2. Então, esta área 3, vamos colocar um 3 aqui embaixo. 5 vezes 4 é 20. Dividido por 2, o resultado vai ser quanto? O resultado será 10. 10 o quê? 10 metros quadrados. Descobrimos os valores de todas as áreas. Então, somando a área 1, que é 1. Área 1. Área 2 e área 3. Então, área 1 mais área 2 mais área 3, nós chegamos à conclusão de que eu tenho, então, 30 mais 15 mais 10. Então, o resultado vai dar quanto? 55 metros quadrados. Essa é a medida dos canteiros. Ok? Vamos ver o que está pedindo lá em cima. Ao todo, ele vai precisar de 10 metros quadrados de cerâmica. A área coberta por... Vamos agora descobrir a área que será coberta por cerâmica. Vou escrever aqui. Área cerâmica. Como é que eu faço para descobrir a área que vai cerâmica? Eu vou pegar a área total e diminuir da área dos canteiros. O que sobrar significa que é a área da cerâmica. Quanto é a área total? Bom, a área total é exatamente 120 metros quadrados. Se eu diminuir aí dos 55, isso significa que me sobram
65 metros quadrados para revestir de cerâmica. Então eu vou voltar lá na minha múltipla, nas minhas atividades, nas opções, e vou verificar, ó. A área que será recoberta por cerâmica mede 65 metros quadrados? Sim, eu descobri que a letra C é a que responde a minha questão. No exercício número 2 diz o seguinte: dada a representação de um campo de futebol e sabendo que 1/3 da grama deverá ser replantada, determine a área aproximada de grama a ser replantada. Então vejamos, nós temos um campo de futebol e esse campo de futebol tem um formato retangular. Tá? Todo o campo será recoberto por grama. Mas eu sei que 1/3 desse total aqui deve ser replantado. Então, a ideia da atividade é dizer o seguinte: quanto que tem que ser replantado? Se nós fôssemos representar aqui, eu iria dividir esse meu campo em 3 pedaços, certo? E um desses pedaços seria a parte que deveria ser replantada a grama. Essa é a representação, isso é o que eu vou fazer. Mas qual é essa área? Pois bem, então primeiro de tudo, vamos achar a área total desse campo. Área do campo. Que figura que forma? Nós podemos observar que a figura que está sendo formada aqui é um retângulo. Né? Nós temos um retângulo. E esse retângulo, como é que nós calculamos a área? Nós calculamos multiplicando o comprimento pela largura. Ou seja, a área vai ser igual ao comprimento, que é 100 metros, vezes a largura, que é 70 metros. A área, 7 vezes 1 é 7, e acrescentamos aqui os 3 zeros. 70 vezes 100 é 7.000. 7.000 metros quadrados. Essa é a área total do campo. No entanto, nós não vamos replantar a área total. Nós vamos replantar 1/3. Como é que a gente faz para descobrir este valor aí de 1/3? Então, nós temos que achar, na verdade, 1/3 de 7.000 metros quadrados. Como é que a gente faz isso? Para achar uma fração, uma parte do todo, a gente multiplica, ó, 1/3 vezes os 7.000. Como é que acontece essa multiplicação? Isso aqui é uma multiplicação de frações. Como é que eu multiplico duas frações? Eu tenho que lembrar que embaixo desse 7.000 existe o número 1. É 7.000 dividido por 1. O 1 não precisa aparecer, mas ele existe e está aqui embaixo. Numa multiplicação de frações, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, 1 vezes 7.000 é o próprio 7.000, dividido por 3 vezes 1 é o próprio 3. Então agora eu tenho que fazer essa divisão para descobrir qual é essa área que está sendo plantada aqui, replantada. Então vamos fazer aqui no cantinho, ó. 7.000 dividido por 3. Lembrando que é uma área aproximada. Vamos dar uma olhadinha, ó. 2 vezes 3 é 6. Então, 7 menos 6 é 1. Vou baixar um zero aqui. Agora, 3. 3 vezes 3 é 9. Vai sobrar um 1, vou baixar o outro zero. Novamente por 3. 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 é 1. Vou baixar o outro zero aqui. Tá? E aqui vai dar 3. 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 vai sobrar 1. Vejamos o que acontece aqui. Se nós observarmos as múltiplas escolhas, nós vamos verificar que a letra B é aquela que mais se aproxima
daquele resultado que eu encontrei. 2.334 metros quadrados. Ou seja, esse pedacinho que será replantado aqui tem área de 2.334 metros quadrados. Letra B.